Você é um cachaceiro. O estúdio ainda estava mergulhado naquele silêncio pesado, quando, sem que ninguém esperasse, a voz de Janja voltou a dominar o ambiente. E dessa vez, sem rodeios. Com um sorriso sarcástico e os braços cruzados, ela soltou a frase que mudaria o rumo da conversa. Eu sou socióloga, estudei, me formei. Já você é só um cachaceiro com microfone. A frase caiu como uma bomba. Os apresentadores congelaram. A plateia se entreolhou, estarrecida. E Leonardo apenas abaixou a cabeça, fechou os olhos por um segundo e sorriu. Mas que tipo de sorriso era aquele? De ironia? De perdão? Ou de quem já escutou coisas piores e não se abala mais com palavras? A transmissão ao vivo começou a explodir nas redes. Milhares de comentários surgiram em segundos. Vai deixar barato? Responde, Leonardo. Isso foi longe demais. Só que Leonardo ainda não respondeu. Ele segurou o microfone com calma, olhou para a câmera e então fez algo que ninguém esperava. O que será que ele disse? Qual foi a reação do público após esse ataque direto? Como um cantor sertanejo poderia reverter uma situação tão humilhante diante de milhões de pessoas? Escreva nos comentários. Amém. Se você acredita que a verdade sempre encontra um jeito de vencer. Isso ajuda essa história a alcançar mais corações. Deixe seu like e se inscreva no canal. O que vem a seguir é ainda mais forte. A resposta que ninguém esperava. Leonardo respirou fundo. O estúdio estava imóvel. A câmera focou seu rosto e quem assistia pôde ver. Não havia raiva em seus olhos. Havia história, havia dor, havia verdade. Ele ergueu o microfone com firmeza e começou devagar. Eu não sou doutor nem sociólogo. Minha faculdade foi a vida. Meu diploma é assinado por Deus e carimbado pelo povo. A plateia prendeu o fôlego. As palavras não vinham ensaiadas, vinham do coração. Ele continuou. Já dormi no chão da rodoviária esperando o show. Já vendi fita cassete na feira e nunca precisei humilhar ninguém para ser escutado. Janja, do outro lado da videoconferência, reagiu com um sorriso de canto, mas seus olhos já não tinham a mesma arrogância. Leonardo olhou direto para a câmera, como se falasse com cada brasileiro que já se sentiu diminuído por ser simples. Me chamam de cachaceiro? Pois que seja, prefiro uma taça de pinga com humildade do que uma taça de vinho com desprezo. O estúdio veio abaixo. Aplausos começaram tímidos, mas logo tomaram conta do ambiente. Mas será que Leonardo estava apenas começando? Ele ainda guardava algo mais forte? Qual verdade ele estava prestes a revelar que tocaria até o coração mais endurecido? Escreva amém nos comentários. Isso ajuda essa história a alcançar quem precisa ouvir isso hoje. Deixe seu like e compartilhe. O que Leonardo vai contar agora pode mudar tudo. O silêncio que virou força. Após a resposta inesperada de Leonardo, o clima no estúdio mudou completamente. Os apresentadores tentavam manter a compostura, mas até eles pareciam tocados. A força da fala do cantor não estava no tom, estava no conteúdo. Cada palavra pesava mais do que 1000 ofensas. Mas Leonardo ainda não tinha terminado. Ele abaixou o microfone por um instante, como se buscasse algo dentro de si, e continuou. Chamam o sertanejo de ultrapassado, mas o que é mais moderno do que respeitar o que veio antes? O que é mais revolucionário do que amar sua raiz? As câmeras cortaram para Janja. Pela primeira vez, ela não estava sorrindo. Mexia os ombros desconfortável, como quem tentava se manter firme numa cadeira que já não sustentava mais sua postura arrogante. Leonardo então se levantou, algo que ele raramente faz em entrevistas, e falou olhando diretamente para o público do estúdio. Não sou o Brasil da elite, sou o Brasil do caminhoneiro, da Dona Maria que reza ouvindo rádio, do lavrador que canta para esquecer a fome. Era mais que uma defesa, era um retrato.
Um retrato fiel de um país que muitos tentam apagar com discursos bonitos, mas que vive e resiste em cada canto esquecido do mapa. A pergunta agora ecoava: como rebater alguém que não está falando por si, mas por milhões? Como silenciar a voz de quem carrega o coração do povo na garganta? E o que mais Leonardo ainda tem a dizer? Quando a verdade incomoda mais que a crítica, o silêncio após a fala de Leonardo parecia ecoar mais do que qualquer palavra dita até então. O apresentador, visivelmente desconcertado, tentou mudar de assunto, mas o clima já havia se transformado. O programa não era mais sobre cultura, era sobre identidade. Janja, em sua tentativa de recuperar o controle, pigarreou e tomou a palavra. Com todo respeito, Leonardo, o Brasil precisa de intelecto. Não podemos mais nos guiar por emoções do passado. A cultura deve educar, não entreter com nostalgia. Leonardo apenas assentiu com a cabeça, sem interromper. Mas havia algo nos olhos dele, como se estivesse ouvindo não pela primeira vez, mas pela milésima, como se aquelas palavras fossem só uma repetição do que ele já escutava há anos, vinda de gente que nunca pisou na terra batida da vida real. Ele então respirou fundo e disse: "Sabe o que me entristece? Não é discordar, é ver que tem gente que confunde fé com atraso, simplicidade com ignorância, como se só existisse sabedoria nas universidades." O estúdio voltou a se calar, e pela primeira vez, até parte da produção parecia dividida. Os rostos revelavam um incômodo sutil, não porque ele ofendia, mas porque ele falava verdades difíceis de encarar. Será que existe espaço no novo Brasil para quem carrega o velho Brasil no peito? E mais importante, quem decide o que é cultura e o que é apenas folclore a ser esquecido? Leonardo ainda tinha muito o que dizer, mas o momento certo estava chegando. Quando o desdém vira despreparo, enquanto o silêncio dominava o estúdio, Janja tentava manter a pose. Mexia papéis, ajeitava os cabelos, voltava a encarar a câmera como se não tivesse acabado de ouvir uma resposta que ressoava na alma de milhares. Foi então que ela soltou, quase como uma provocação: "Eu sou socióloga, estudei para entender a cultura. Já você é só um cachaceiro." A frase caiu como uma pedra no meio do estúdio. Um segundo de total paralisia tomou conta do ambiente. Os apresentadores congelaram. A equipe técnica no fundo se entreolhou. O público na internet explodiu. Leonardo não respondeu de imediato. Seu olhar, até então sereno, ficou sério. Não zangado, mas profundamente decepcionado. Ele respirou fundo, olhou para baixo e então ergueu os olhos com uma firmeza que não pedia permissão. "Se eu sou cachaceiro, é porque minha infância foi regada a cachaça com farinha. Foi o que tinha. Eu não tive tempo para mestrado, porque a vida exigia luta antes de aula, mas aprendi muito, inclusive a não desrespeitar quem pensa diferente." E continuou, agora olhando diretamente para a câmera: "Não é o diploma que dá valor a alguém, é o que a pessoa faz com o que aprendeu. E usar a educação para humilhar é o pior tipo de ignorância." Aquela fala não foi só uma resposta, foi uma lição. Sem gritos, sem grosserias, apenas com a força de quem sabe que suas cicatrizes falam mais alto do que qualquer currículo. Mas o que Leonardo faria agora? Aceitaria encerrar por ali? Ou ainda guardava a fala mais poderosa de sua vida? A fala que virou oração. O clima já era de tensão total. Os apresentadores, que antes tentavam manter o controle, agora pareciam meros espectadores de algo muito maior do que um debate. O país inteiro assistia, milhões acompanhando pela TV e redes sociais. E Leonardo, com a mesma simplicidade de sempre, tomou a palavra como se o silêncio pedisse por ela. "Eu não sou formado em sociologia, mas sou doutor em saudade. Tenho pós-graduação em perda e esperança. E sei reconhecer quando alguém tenta disfarçar arrogância com discurso bonito."
A câmera cortou para Janja. Pela primeira vez, ela estava sem expressão, nem provocação, nem sorriso forçado, apenas o incômodo de quem percebe que perdeu o controle da narrativa. Leonardo seguiu, agora com mais firmeza. Cultura não é privilégio de quem estudou livros. Cultura é o que mora nas histórias que o povo conta no fim da tarde, no rádio da cozinha, nas músicas que embalam o coração. Fez-se um silêncio profundo, um daqueles silêncios que não incomodam, mas hipnotizam. E então Leonardo se virou para o apresentador e disse: "Posso cantar uma coisa?" A plateia estremeceu. Os apresentadores assentiram sem pensar. Leonardo pegou o microfone, fechou os olhos por um instante e soltou, a capela: "Minha vida é andar por esse país, para ver se um dia descanso feliz." A plateia aos poucos começou a acompanhar. As vozes se somaram, a música virou um uníssono, e naquele momento o debate deixou de ser debate. Foi emoção, foi memória, foi Brasil. Mas isso era só o começo da virada. O que Leonardo revelaria em seguida tocaria num ponto ainda mais profundo. Um segredo que poucos sabiam e que mudaria tudo. O segredo por trás do silêncio de Leonardo. A música terminou, mas o impacto permaneceu. A plateia estava estática, os apresentadores emudecidos, a produção atenta e Janja imóvel. O país inteiro acompanhava, agora não mais por curiosidade, mas por comoção. Leonardo abaixou o microfone e então, com a voz baixa, começou: "Eu demorei para aceitar esse convite, porque sabia que não seria fácil, sabia que viriam provocações, que iriam me diminuir. Mas sabe o que mais me fez hesitar? Fez-se um silêncio ainda mais profundo. E então ele revelou: minha mãe está doente, em casa, na mesma casa simples onde cresci. E antes de eu vir, ela me disse: meu filho, não brigue, só fale o que o seu coração mandar. Deus vai tocar os ouvidos de quem precisa ouvir." A emoção tomou conta do estúdio. Era como se, de repente, todas as provocações parecessem pequenas. Leonardo respirou fundo e completou: eu estou aqui hoje não por orgulho, mas porque eu precisava mostrar que a simplicidade também tem voz, que quem veio da roça, do barro, do canto do Brasil, também sente, também pensa, também merece respeito. A câmera cortou para Janja. Visivelmente desconcertada, ela mordia os lábios como quem tentava conter uma reação. Mas ali não havia mais disputa. O público já tinha feito sua escolha. Estava com a verdade. E então, Leonardo concluiu: se isso me faz ultrapassado, então eu aceito. Prefiro ser ultrapassado com verdade no peito do que moderno com vazio na alma. Mas o que ninguém esperava é que Janja não ficaria calada. E a resposta dela, que viria logo em seguida, seria tão surpreendente quanto tudo o que já tinha acontecido. A resposta atravessada de Janja. O estúdio ainda respirava o eco das palavras de Leonardo. O silêncio deixado por sua fala tinha mais peso do que qualquer argumento político ou discurso preparado. A plateia mantinha os olhos fixos nele. Os apresentadores, hesitantes, evitavam até tossir. E foi nesse momento que Janja, do outro lado da tela, respirou fundo, descruzou os braços e pediu a palavra. Com o semblante sério e uma voz mais pausada que o habitual, ela começou: Leonardo, eu respeito sua história, respeito sua origem, mas não posso deixar de dizer que esse sentimentalismo todo, por mais tocante que seja, ainda mascara a realidade de um Brasil que precisa evoluir. Um burburinho sutil tomou conta da plateia. Nós não podemos viver presos a uma memória afetiva que impede o país de pensar grande. Não estou dizendo que sua arte não tem valor. Mas essa romantização da roça, da fé, da dor, precisa dar lugar a uma consciência crítica, a um Brasil mais racional. Leonardo não reagiu. Olhava para ela com os olhos firmes, mas sem arrogância, apenas ouvindo, como quem permite que o outro diga o que precisa, antes de falar o que é necessário. E Janja seguiu: você pode ter conquistado o povo com sua música,
Mas não podemos negar que muita dessa música também reforça estereótipos ultrapassados. O homem que bebe, que chora pela mulher, que reza, isso é Brasil, sim. Mas é um Brasil que precisa ser desafiado. Naquele instante, uma tensão tomou o ar. Será que Leonardo responderia? Será que a plateia reagiria? E o Brasil, de qual lado estava? Enquanto todos esperavam a reação, Leonardo fez um gesto inesperado. Abaixou os olhos, respirou fundo e sorriu. Um sorriso que parecia carregar algo mais, algo que ele guardava só para o final. Um gesto, uma história, uma frase que mudaria tudo. E o que ele disse a seguir na última parte seria lembrado para sempre. A verdade que calou o país, Janja encerrava sua fala com aquele tom de superioridade velada. Palavras bem colocadas, argumentos sociológicos, postura de quem se considera vencedora de um embate. O silêncio no estúdio era quase ritual. Todos olhavam para Leonardo. Mas ele, com a calma de quem conhece o tempo da roça, esperou. Não para rebater, mas para dizer o que o coração mandava, pela última vez. Pegou o microfone com firmeza, olhou para a apresentadora, depois para a câmera, como se estivesse diante de cada brasileiro e disse: Janja, você é socióloga e eu sou só um cantor sertanejo. Mas quer saber de uma coisa? Fez-se um silêncio profundo. Você estudou o Brasil nos livros. Eu vivi o Brasil com os pés no chão. O impacto foi imediato. O estúdio, até então contido, reagiu com um murmúrio de surpresa. Você fala de racionalidade, de modernidade, de progresso. Mas quem diz o que é progresso? É quem nunca sujou a mão de barro? Quem nunca viu a mãe chorar porque não tinha mistura no almoço? Leonardo não gritava, não se exaltava. Mas cada palavra vinha como um trovão. O Brasil que você quer pintar com palavras bonitas não é o Brasil que eu conheço. O meu Brasil tem chão rachado, tem pai que reza em silêncio, tem menino que sonha com um violão, porque é o único jeito de escapar da dor. Ele se levantou da cadeira, algo raro. E quer saber mais? Eu prefiro ser chamado de ultrapassado por cantar o que o povo sente, do que ser moderno falando o que ninguém vive. Janja, do outro lado da tela, abaixou os olhos. Pela primeira vez, sem uma única palavra. Você me chamou de cachaceiro, mas a minha bebida foi a dor do povo. A minha cachaça foi cantar para quem perdeu tudo e ainda assim acredita. A sua é o ego. É o desprezo pela raiz, é a sede de ser a dona da verdade. O estúdio explodiu em aplausos. Dessa vez, ninguém conteve. E Leonardo, encerrando, disse: Não sou político, não sou intelectual, mas sei o que é tocar um coração. E quem toca corações não precisa de diploma para ser ouvido. Ele olhou para a câmera e, com um sorriso sereno, concluiu: Se ainda existir espaço no Brasil para quem canta com a alma, então eu vou continuar aqui, com a minha viola, minha fé e o povo no coração. Fim.